versículos 14 a 20. A partir do versículo 14, 2 Reis, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Feche teus olhos, ore comigo. Pai, obrigado por essa palavra. Nós sabemos que em tudo a tua palavra nos ensina, Pai. E nós queremos, através desse texto, desse contexto, aprendermos como devemos viver de modo all-in, entregando tudo, vivendo sem reservas, vivendo tudo aquilo que o Senhor intentou para nós. Nós queremos toda a tua medida, Pai. Não queremos parte dela, mas nós queremos viver por inteiro, sem reservas, sem parar no meio da jornada, sem desistir, Pai, porque nós não somos como aqueles que desistem. Nós vamos com tudo, nós queremos entregar tudo, vivendo sem reservas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, o all-in, essa expressão all-in, é uma expressão utilizada no jogo de pôquer, quando o jogador ele aposta tudo que ele tem. É quando ele aposta todas as suas fichas na mesa. O all-in é quando o cara acredita tanto nas cartas que ele tem, que ele diz: olha, eu vou com tudo dessa vez. Eu vou apostar tudo, eu vou por tudo ou nada. Eu vou entrar de cabeça nesse negócio. E trazendo essa expressão para a nossa vida com Deus, o all-in é o estilo de vida de quem entende que caminhar com Deus é de fato caminhar sem reservas. É o caminhar com intensidade, por quê? Porque só uma vida eu tenho, e logo ela passará, e só o que eu fizer por Cristo permanecerá. É o estilo de vida sem reservas, é não guardar o maná para o dia seguinte, porque sabe que no dia seguinte Deus envia o maná novamente. É uma vida sem reservas, diz respeito a gente entender a finitude da nossa existência. É você olhar à sua volta e dizer: olha, quer saber, Deus, eu não vou guardar nada para amanhã, eu vou te adorar como se hoje fosse o último dia, eu vou queimar hoje na tua presença como se fosse a última vez. É você entender que esse momento aqui, essa manhã, não volta mais. É saber que a vida não tem um botão replay para a gente viver esse momento outra vez, não. É viver com intensidade, usufruir de cada momento. É entender que a mesa do Senhor, ela está posta, está preparada, e você pode sentar nela, tomar o seu lugar de filho, e você pode viver com intensidade cada momento e todos os propósitos de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar, meu irmão, gaste todas as fichas hoje. Não impeça que o medo de entregar as fichas hoje, achando que vai faltar para amanhã, isso te impeça de viver toda a medida que Deus intentou para a sua vida. Não. Uma vida sem reservas é sair da média, é sair do lugar da média. E eu tenho aprendido ao longo dos anos que nenhum ser humano foi criado para viver nesse nível da média. A palavra médio, ela vem da etimologia de medíocre. É forte esse negócio.
Mas o medíocre, o médio, é algo sem expressão, algo sem originalidade, banal, comum, superficial. E sabe, quando eu olhei para esse texto de 2 Reis, eu comecei a olhar para a minha vida, olhar para o meu passado, e eu percebi que durante anos da minha história, eu vivi na média, eu caminhei na média. Eu sempre fui um cara mediano, e eu me acostumei com a vida média. Esse que é o problema. Eu me confortei em viver na mediocridade, na média. Eu sempre fui um bom aluno na escola, sempre fui um bom aluno no ensino médio, na faculdade. Eu praticava esportes, eu jogava futebol bem, mas eu não era o primeiro a ser escolhido. Não era. E tudo bem, não precisa ser o primeiro sempre. A vida não é uma competição. A vida é uma jornada onde você caminha, conhecendo mais a Deus, amando mais a Deus, não é uma competição. Mas a grande verdade é que a média sempre me enganou. E eu me acomodei com a média. Eu comecei a gostar desse lugar. E isso é mediocridade. Quando você se acostuma com esse lugar, quando você começa a gostar desse lugar, não é estar, mas é se conformar em estar. É a minha aceitação em relação ao meu estado. Isso é mediocridade, quando eu aceito. E na verdade eu encontrava um certo alívio e até mesmo uma segurança no meu poder de invisibilidade. Eu me escondia nisso, sabe? Os fleumáticos, eles adoram isso. Adoram passar despercebido. Tipo assim, eu estou aqui, mas me deixa aqui. Não mexe comigo. Eu estou aqui, mas não mexe comigo. Então eu me conformei com isso, sabe? Geralmente a gente sabe os nomes daqueles que se destacam, tanto positivamente como negativamente. Agora quem anda na média, ele passa despercebido. E eu gostava desse negócio, de viver uma vida na média, sabe? E o gostar disso é o problema. O se acomodar com uma vida assim é o problema. Nós precisamos recusar uma vida na média. Todo ser humano foi criado para a grandeza, meu irmão. Salmos 8, 4 a 6 vai dizer: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Quando eu leio esse salmo, eu percebo que eu e você fomos criados para a grandeza, jamais para viver na média. Pastor Erwin McManus, da Mosaic Church, ele disse o seguinte: a média é sempre uma escolha segura, e esta é a escolha mais perigosa que podemos fazer. A média nos protege do risco do fracasso, e ela também nos separa de um futuro de grandeza. Uma vida sem reservas diz respeito a sair da média e não deixar de fazer aqui e agora o que eu preciso fazer. Diz respeito, meu irmão, a você chegar daqui a alguns anos, olhar para trás e não ter remorso algum. Por quê? Porque você saiu da média, você rompeu com os teus limites e você viveu de acordo com todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Diz respeito a você assumir a tua responsabilidade nessa geração. Diz respeito a você não desistir, você não parar até terminar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a você ir até o fim. Você precisa entender o privilégio que é estar vivo nessa estação da história. Você precisa entender o privilégio de ser chamado, comissionado por Deus para ser parte dos seus propósitos. E com essa mensagem eu quero te entregar alguns princípios, algumas chaves para você viver um estilo de vida all in. E o primeiro deles é: viva acima da média. Viva acima da média. Para que você viva sem reservas, viva acima da média. E eu quero voltar nesse texto que a gente acabou de ler. Esse texto, ele relata o momento final da vida do profeta Eliseu. E esse texto, ele relata um quadro de como Deus opera no mundo e de como nós nos abrimos para o nosso futuro nele.
ou de como é possível vivermos um futuro muito abaixo, muito menor do que ele planejou para nós. Nesse texto, o rei de Israel é Jeoás, e os reinos de Israel e Judá, eles estavam divididos, e o pau estava quebrando ali. Eles estavam guerreando entre si, e a grande vantagem que o rei Jeoás tinha, era o fato do profeta Eliseu estar do seu lado. Mas agora, Eliseu, ele estava muito doente, a ponto de quase estar morto. Então o rei Jeoás, ele vai até o profeta Eliseu, e ele chora sobre ele. Eu diria que nem tanto pela doença, mas pelo receio de perder o benefício que era ter a proteção do profeta Eliseu. Eliseu era o símbolo do poder de Deus naquela nação, e agora ele estava chegando ao fim da sua vida. E Eliseu, ele começa a dar uma série de instruções, eu diria que inusitadas, para o rei Jeoás. A primeira instrução está no versículo 15, 2 Reis 13:15, e Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Então essa foi a primeira instrução. Depois vem a segunda instrução do profeta ao rei Jeoás, versículo 18 a 20. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Ele parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Eu fico intrigado com esse texto aqui. Me surgem algumas perguntas. Primeiro, como que o futuro do rei poderia ser tão afetado pelo fato dele atirar a flecha 3 vezes, ou 5 vezes, ou 6 vezes? Por que o profeta Eliseu não explicou ao rei que era necessário fazer, de certo modo, antes de responsabilizá-lo pelas consequências do seu ato? Como que o rei podia saber ou entender que o número certo era 6 e não 3? Porque até aquele momento o rei estava fazendo tudo certo, mas quando Eliseu lhe disse para ferir o chão com as flechas, o profeta deixou a instrução em aberto. E depois o texto diz: o homem de Deus se indignou ou se irou contra ele. Fica claro para mim que estava acontecendo algo muito além do que os olhos podem ver. Não era um erro insignificante, não foi sem querer, porque o rei começou a história com a promessa de uma vitória completa contra os seus inimigos, mas o rei acabou recebendo muito menos do que era o intento de Deus para ele. Meu irmão, sabe o que aconteceu aqui? Ele desistiu. A Bíblia não relata por que ele desistiu. Talvez ele tivesse cansado, talvez ele tivesse se achando ridículo fazendo aquilo. Eu não sei, mas está claro que para Eliseu, o fato de o rei Jeoás ter parado de atirar as flechas, isso estava ligado à sua determinação de receber toda a medida da intenção de Deus para ele. Deixa eu te falar algo, Jeoás era médio, ele desistiu, e ele é um péssimo exemplo de como eu e você não devemos gastar a nossa vida. Nós não podemos parar no meio da jornada. Quantas vezes você pensou que falhou, mas na verdade o que aconteceu foi que você desistiu? Quanto do nosso potencial ainda pode ser desperdiçado porque simplesmente nós paramos, porque nós desistimos? E eu sei que muita gente aqui já ouviu Deus dizer: olha, pegue as suas flechas e atire.
E talvez você está atirando até hoje, você está avançando, você está rompendo, você está servindo o teu pastor, você está servindo a tua igreja, você está liderando um PG, você está caminhando com pessoas, você está discipulando pessoas, você quer mais e você continua atirando as suas flechas. Agora outras pessoas ouviram Deus dizer, pegue as suas flechas e atire, mas você parou de atirar sem ouvir Deus dizer, pare. Entenda algo, quando paramos antes de terminar, paramos antes de Deus terminar. Vou repetir. Quando paramos antes de terminar, paramos antes de Deus terminar. Por isso que você não vai parar. O que vai acontecer aqui nesse lugar hoje, meu irmão, é que esse lugar vai virar uma estufa para que todos os sonhos e promessas de Deus germinem sobre a sua vida. Eu creio que esses são dias onde você vai sair da média e você vai ser levado a um lugar de alta intensidade, onde Deus vai ressignificar a tua história, o seu chamado, e tudo vai começar a fazer sentido para você, e você vai ser catapultado para um lugar sobrenatural de intensidade, e você vai liberar sobre essa geração todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Aleluia! Então esse é o primeiro ponto para você viver um estilo de vida all-in, sem reservas, é sair da média, é não parar, é ir para um lugar elevado. Segundo, para que você viva sem reservas, viva sob a dimensão de uma cultura apostólica. Uma cultura apostólica. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, quando a gente fala em batismo, é muito mais do que uma imersão em águas, mas é uma imersão na cultura do reino de Deus. E a palavra apóstolo, no grego original, ela não tem nenhuma conotação religiosa. O sentido original da palavra apóstolo veio dos fenícios, e literalmente essa palavra quer dizer o navio líder de uma expedição que vai colonizar um país conquistado. Na história da antiga Roma, os apóstolos eram aqueles militares enviados para levar a cultura de Roma às nações e tribos dominadas. Então Roma subjugava uma nação, e para garantir uma transição cultural, a ponto de aquela nação conquistada, para que ela tivesse a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos costumes, um apóstolo era enviado até aquela nação, e o apóstolo, ele era enviado para garantir a transição cultural, a ponto daquela nação refletir Roma, falando a mesma língua, com os mesmos costumes, com os mesmos feriados, a mesma moeda, os mesmos deuses. Esse era o papel do apóstolo. O apóstolo era o líder de uma expedição, a ponto de fazer valer a cultura de Roma. Jesus veio do céu para invadir a terra. Jesus é o líder da expedição que veio fazer valer na terra a cultura do céu. J.B. Carvalho diz que o apostólico é a mentalidade de alguém que viu um padrão no céu e está capacitado a reproduzi-lo na terra. O estilo de vida all-in é um estilo de vida apostólico. É o estilo de vida de quem vive sob a influência dessa cultura, a ponto de assumir a sua responsabilidade de estabelecer a cultura do céu na terra e permitir que essa cultura seja a cultura influente e dominante. Aonde? Em todas as esferas de influência. Ser apostólico nesse tempo significa exercer influência além das quatro paredes da igreja. Meu irmão, eu não sei aonde Deus te plantou. Talvez dentro de uma faculdade, talvez dentro do mercado de trabalho, você tem os seus negócios, mas a tua responsabilidade apostólica é garantir que os valores do reino sejam sobrepujentes aos valores dessa terra.
Quando nós falamos de uma cultura apostólica, nós estamos falando dos valores do céu invadindo a terra. Nós estamos falando do reino de Deus invadindo. A cultura apostólica nos coloca em movimento. A cultura apostólica revela o nosso papel de modeladores culturais. Quando nós anunciamos o reino, nós estamos anunciando os valores desse reino, invadindo a cultura, invadindo a arte, invadindo a política, os negócios, a música. Isso é o reino de Deus. E nós não somos uma subcultura. Não! O reino de Deus não é uma subcultura. O reino de Deus é o reino de Deus. Nós temos uma força para movimentar. Nós temos as chaves do reino. As chaves foram dadas à igreja. E o nosso papel é modelar a cultura onde nós estamos. O estilo de vida all-in é um estilo de vida que entrega a cultura do reino. É um estilo de vida que não troca nenhum propósito por proposta. É um estilo de vida que está capacitado a influenciar, a não abrir mão dos seus valores, a modelar a cultura. Terceiro, para que você viva sem reservas, viva com um coração para esse mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viva com um coração para esse mundo. Viver com um coração para esse mundo é muito diferente de viver com um coração para o sistema desse mundo. São coisas completamente opostas. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Sabe o que eu tenho aprendido? Que nós precisamos devolver a igreja para esse mundo. Precisamos devolver a igreja para esse mundo. Nós amamos os Elias, aqueles caras que se colocam na frente dos profetas de Baal e fazem o fogo cair do céu e confrontam quem tiver que ser confrontado. Mas muitas vezes nós não entendemos os Josés e os Daniéis da nossa geração, aqueles caras que muitas vezes estão inseridos em sistemas corruptos, difíceis, pessoas que servem pessoas difíceis, ruins, mas no momento em que Deus decide revelar esses caras, todo o sistema é afetado pelos valores do reino de Deus, pelo poder do reino de Deus. E sabe, talvez Deus te colocou num lugar difícil, num lugar hostil, e tudo que você quer é sair desse lugar, é fugir desse lugar. Mas, meu irmão, o que Deus quer é que você crie um ecossistema de transformação lá dentro, a ponto de você influenciar aquele lugar. E, em pouco tempo, as pessoas daquele lugar serem influenciadas pela verdade que você carrega. Porque a verdade é que o mundo só tem voz onde os filhos de Deus se calaram. Sabe por que nós perdemos tanta influência? Porque há décadas atrás, enquanto nós deveríamos estar modelando a cultura dessa nação, nós estávamos numa discussão infantil do pode ou não pode. Enquanto nós estávamos discutindo pode ou não pode, as faculdades estavam sendo ocupadas. As mentes dos pensadores dessa geração estavam sendo modeladas. Enquanto nós estávamos numa discussão de criança, se pode isso, se não pode aquilo, o mundo da moda estava sendo invadido. O mundo dos negócios estava sendo ocupado. A cultura, o entretenimento dessa nação estava sendo ocupado. A política foi invadida. E Deus não nos chamou para sermos meros espectadores da história. Não, Deus nos chamou para a vanguarda. Deus nos chamou para a liderança. Deus nos chamou para a construção da história dessa geração. Meu irmão, não existem lugares escuros. Existem lugares onde os filhos de Deus ainda não chegaram com a luz. E esse é o tempo onde nós, os filhos de Deus, serão revelados. Eu creio que chegou a hora da revelação dos filhos de Deus. Chegou a hora de nos envolvermos com esse mundo a tal ponto de reivindicarmos por direito de criação e de redenção esse mundo ao nosso Deus. Sabe, é como um navio que está no mar, mas o mar não está no navio. É dessa forma o nosso envolvimento com esse mundo. Erwin McManus ainda disse: a maneira como vemos a nossa existência exerce um efeito radical sobre o nosso envolvimento nessa vida.
Eu estou querendo te dizer que é possível você estar inserido em qualquer área da sociedade sem se corromper. É possível, porque se nós falarmos que não, nós estamos dizendo que a obra do pecado é maior que a obra da cruz, mas a obra da cruz sempre será maior que a obra do pecado. Nós devemos ao mundo uma experiência com Deus, disse o pastor Bill Johnson. É o nosso papel, entregar ao mundo uma experiência com Deus. Quarto, para que você viva sem reservas, feche todas as saídas de emergência. Nós somos muito bons em criar os nossos planos B, enquanto Deus só tem um plano A. Nós não podemos mais andar no círculo vicioso do entretenimento como igreja. Nós não podemos mais viver em meio a uma geração tão carente de Deus e achar que nós não temos parte com isso, a ponto de viver só para mim. Eu não posso ver a desordem da terra e não fazer nada. Eu preciso entender que eu tenho a palavra de Deus, e a palavra revela um propósito, um plano, e eu preciso interagir com isso, a fim de transformar realidades. Eu não posso mais ter saídas de emergência, mas ser um plano B. Eu preciso começar a interagir com aquilo que Deus está fazendo nessa geração. Ele tem um plano, Ele tem um intento, Ele tem um propósito, e eu preciso ser inserido nisso. É como Pedro, olhando para Jesus e dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, querido, eu creio que esse é o tempo da gente arregaçar as mangas e dizer: Jesus, eu não tenho mais muitos anos pela frente, eu não tenho mais desculpa para dar, eu não tenho mais tempo a perder, eu não posso mais ter plano B. Sabe o que é não ter mais plano B? É quando a gente fecha as portas aqui desse auditório, e a gente se tranca aqui dentro, a gente joga a chave para fora, e se o negócio começar a pegar fogo aqui, a gente morre queimado, tudo junto aqui dentro. É dessa consciência de martírio que a gente precisa, essa consciência de entrega, de renúncia, de entender que só vai fazer sentido se eu morrer para mim mesmo, porque o Evangelho é esse paradoxo: eu morro, mas eu encontro vida. Eu não quero mais passar 10 anos da minha vida e daqui a pouco eu olhar para trás e dizer: olha, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não assumi a minha responsabilidade? Por que eu não assumi a causa que Cristo me propõe? Cada um na sua esfera, cada um na sua medida, mas na sua medida você precisa ser responsivo, dentro do que Deus te confiou, dentro de um reino sacerdotal, dentro de uma igreja local, na sociedade, você precisa ser responsivo com Deus. Isso vem com um compromisso de um assumir ainda maior. Eu não sei quantos aqui conhecem pastor José Rodrigues, da MCM. Alguém conhece? Pastor José Rodrigues, ele no alto dos seus 83 anos, uma vez ele esteve lá em Tubarão, numa conferência de missões, e ele sempre com uma palavra muito pontual para o Brasil, muito dura, muito forte. E algumas semanas atrás, ele reuniu a sua família, fez um almoço num domingo, e a fala dele foi a seguinte: 83 anos, ele disse: queridos, eu estou pronto para morrer pelo Evangelho. Então eu estou me despedindo de vocês, e eu estou indo para a Somália, e eu estou disposto, pronto, a morrer em solo africano. Um médico, 83 anos, num dos países mais fechados do Evangelho, para a Somália, e está lá gastando a sua vida, a ponto de morrer em solo africano. Eu olhei aquilo e eu disse: uau, isso é viver sem reservas. Isso é viver o all-in de Deus. Isso é apostar tudo, é dobrar a aposta. Sabe, nós precisamos sair do mundo da fantasia gospel e entrar na realidade de Deus. Meu irmão, não é mais sobre pregar bonito, cantar bonito, mas é sobre viver um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo, e a base não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É sem plano B, é sem saída de emergência, é queimar tudo que eu tenho.
é gastar todas as fichas. E eu finalizo com o quinto e último ponto. Para você viver sem reservas, viva com um senso de urgência. E urgência parece desconfortável. É muito mais fácil falar sobre sonhos, porque sonhos nos alimentam, mas a urgência tem a ver com quanto aquilo que é importante importa nesse instante. O urgente raramente é o mais importante, porém o mais importante deve ser sempre o mais urgente. E o nosso papel é trazer o senso de urgência para aquilo que é importante. O que é importante e urgente para você hoje? Onde você tem investido o teu tempo? Onde você tem investido as tuas finanças? Onde você tem entregue o teu talento? O que você está fazendo? Meu irmão, sabe o que é importante e urgente? O reino de Deus. A mensagem do reino, a mensagem do evangelho da cruz. Vidas, pessoas, o envio, a agenda de Deus nessa geração, isso é urgente. Escute, eu comecei essa mensagem falando do texto de 2 Reis 13, onde Deus colocou algumas flechas na mão do rei Jeoás, e aquilo era urgente naquele tempo. Ir até o fim com aquelas flechas era altamente urgente naquele tempo. E sabe, Deus colocou flechas nas tuas mãos, e você decide se você vai atirar essas flechas até o fim. Você decide se você vai até o final. Será que você está indo até o seu limite? Será que você está gastando a tua vida pelo reino, amando aquilo que o Senhor amou de fato? Ou será que você está tão fechado no teu mundinho, preocupado com a tua felicidade, com o teu bem-estar apenas? Ou talvez você está presumindo que a medida de Deus com você é só isso, é tão pouco. Meu irmão, essa mensagem é para que você nunca se acomode, para que você não pare até terminar, para que você não se contente com pouco. A grande tragédia da nossa geração é subestimar o quanto Deus pode fazer em nós e através de nós. Por que é tão fácil a gente acreditar em tantas mentiras a nosso respeito? Achar que nós não somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente, não somos talentosos o suficiente, e parece que a gente nunca é suficiente, nunca está pronto, nunca vai conseguir. Por que é tão difícil acreditar naquilo que Deus fala a nosso respeito? Mas uma das facetas de Deus que o torna extraordinário é a sua capacidade de realizar o impossível por meio de pessoas simples, comuns, normais e imperfeitas como eu e você. Qual é a sua desculpa? Deus não olha para a sua aparência, Deus não olha para as suas limitações, Deus olha para o seu coração. E se você tiver um coração queimando, disponível, é suficiente para que Ele faça aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Moisés não sabia falar, e ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Jeremias era muito novo e não sabia falar. Gideão era o menor da sua casa. José foi caluniado e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Davi foi esquecido pelo próprio pai. Isaías disse que os seus lábios eram impuros. Abraão era velho demais e a sua mulher era estéril. Mas entenda, Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, mas sim pelas suas impossibilidades. Para que uma coisa fique clara: é Ele quem faz, e não a sua capacidade. Fica de pé, eu quero orar com você. Tudo que Deus precisa é de uma geração de indesistíveis, pessoas que se recusem a parar no meio da jornada, homens e mulheres que não desistam do seu propósito. Cada habilidade que você tem, cada talento que você tem, foi Deus quem depositou em você.
E a expectativa de Deus a teu respeito é que você entregue tudo. É que você viva o estilo de vida all-in. Meu irmão, se você tem facilidade com outras línguas, ok, o que você está esperando antes de ser um brasileiro que carrega a chama do Espírito e incendeia as nações? Você tem habilidade com negócio? Você tem habilidade para fazer dinheiro? O que você está esperando antes de ser o maior investidor dessa casa? Antes de ser o maior investidor em missões? O que você está esperando? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Existe uma zona de graça que flui da sua identidade. Você tem facilidade para pregar, para falar? Então seja consumido pelo fogo da palavra de Deus e incendeie essa geração. Está na hora de você pegar as suas flechas e começar a atirar, para daqui a alguns anos você olhar para trás e dizer: Deus, eu liberei todo o potencial, eu dei tudo de mim, eu fui até o fim. A minha oração é para que você chegue ao final da tua jornada com a aljava vazia de flechas, mas com um coração cheio, porque você entregou tudo, você liberou tudo que Deus colocou em você. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que querem ir além. Talvez você parou de atirar suas flechas, ainda dá tempo. Tua aljava está cheia e você não quer parar. Você quer entregar para essa geração, você quer servir aos propósitos de Deus nessa geração, assim como fez Davi, a ponto de viver sem reservas, a ponto de apostar tudo que você tem, a ponto de entregar todo o potencial que Deus plantou dentro de você. Se você é desses que quer entregar tudo, quer viver o estilo de vida all-in, apenas levante a tua mão e eu quero finalizar orando por você. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Aleluia. Pai, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos respondendo essa mensagem. Deus, e a minha oração é para que eles não parem no meio da jornada, para que eles não parem até que o Senhor termine, para que essa geração possa ser impactada através do all-in de cada um, através da entrega de cada um. Deus, nós assumimos um compromisso agora com o Senhor. Nós não seremos como o rei Jeoás, que parou no meio da jornada, que parou de atirar as flechas. Deus, nós não queremos parte da tua medida, nós queremos toda a tua medida. Nós queremos toda a tua medida para a nossa geração. Nós queremos toda a tua medida para cada um de nós. Nós queremos que essa geração sofra o impacto do reino de Deus através das nossas vidas, Pai. Deus, nós te adoramos e nós te aplaudimos nessa hora, porque o Senhor é digno, o Senhor é a nossa mensagem, o Senhor é o nosso fundamento. Te convidamos, obrigado, Pai. Te desejamos, Rei da glória.